Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, eu vou dividir o vídeo. Hoje vamos fazer o resumão de Hélio. Se der tempo, a gente faz o de direito do consumidor, mas provavelmente só amanhã. Vou dividir o de Hélio em duas partes. A primeira parte, como ele também divide no slide, vai até a página 47 do slide e o restante é da segunda parte. Como ele listou para a gente o que estaria na prova, são elementos objetivos funcionais, teoria da posse, desdobramento da posse, com a posse adquirida ou perdida, detenção, classificação de posse como injusta ou justa e vícios da posse, objetivos, originários e supervenientes. Primeiro vídeo, vamos ter até desdobramento da posse, provavelmente, e detenção. Vamos lá. Os artigos que vão estar o conteúdo dele, né, é do 1196 até meados ali do 1225, que é quando trata-se dos direitos reais. Então, nós vamos para o início do início, quando ele diz que direito das coisas não está resumido só no artigo 1225, porque o artigo 1225 vai tratar apenas dos direitos reais. E direito das coisas não é apenas direitos reais, porque os direitos vai envolver a posse. Então, o artigo 1225 vai ser um rol taxativo, porque ele não inclui a posse. E o direito das coisas vai estudar a posse e direitos reais, que está no artigo 1225. Ok? Direito das coisas envolve é um gênero, é posse, e direito real, que está no artigo 1225, é taxativo e não abrange tudo. No nosso caso, é a posse. Portanto, direito das coisas é a junção de posse mais direitos reais, do artigo 1225. Direito das coisas envolvem coisas, ou seja, bens com valor econômico, bens materiais ou imateriais, tangíveis ou intangíveis, né? Direito real envolve propriedade, dono com documento. Para não perder, não ter chance de perder, tem que ser um documento de escritura pública. E a posse, que é o possuidor. Nas nossas teorias, né? As teorias são teoria subjetiva e teoria objetiva. Teoria subjetiva é do nosso querido Savigny. E a objetiva de Hierro, que é a teoria adotada pelo Código Civil. Mas vamos lá. A subjetiva de Savigny, nós temos dois pontos: corpus e ânimos. Corpus é estar presente no bem. Eu tenho uma casa, por exemplo, e eu estou presente no bem. E eu tenho vontade de querer aquele bem, né? Então, eu tenho um querer, né? Então, é o ânimos, a vontade. Na teoria de Savigny, nós temos esses dois pontos separados. Porque para existir uma posse, nós temos que ter esses dois elementos subjetivos e um objetivo, né? Mas o que leva em consideração é o subjetivo. Por quê? Já entrando um pouquinho em detenção, qual é a diferença entre possuidor e detentor na teoria de Savigny? Na teoria de Savigny, a diferença entre posse e detenção é que o detentor não teria o ânimos, não teria a vontade de possuir aquele bem. Então, se ele não tem vontade, não tem um gostinho de quero possuir, então ele não é possuidor, ele é apenas detentor. Pronto. E nós temos a teoria da posse. A posse de fato é provar a partir de testemunhas, contas de luz no seu nome, né? Água, luz, energia e tudo mais. Beleza. E a teoria? A observação, né? A teoria de Savigny, ela é dissociada justamente por ela possuir esses dois campos. Possuir o ânimos e possuir o corpus. Ela é dissociada, separada. É uma teoria subjetiva por causa do ânimos
e só há um possuidor, porque o possuidor tem que ter os dois elementos. Se ele não tiver os elementos, ele é detentor, né, no caso, da teoria de Savigny. Na teoria de Hering, que é adotada pelo Código Civil Brasileiro de 2002, nós temos o corpus e o ânimos juntinhos. Eles andam assim bem lado a lado. Para Hering, não tem esse negócio de, como é que eu vou provar, né, que eu tenho vontade. Se eu tô lá é porque eu já tô com vontade. Então, para ele, um possuidor, ele tem que ter apenas o elemento subjetivo corpus, estar presente. Subjetivo não, objetivo. Corpus. É uma teoria não dissociada, é o corpus e o ânimos juntos, considera o corpus e a função social. Tô lá, tô ocupando o espaço, mas eu cuido do espaço, eu rego as plantinhas, eu planto alguma coisa, eu tô lá conversando com os vizinhos. Então é interessante que aquele local está sendo ocupado com corpos, meu corpo presente lá. É mais interessante para o Estado também, né? Não vai interferir, porque é melhor do que o ambiente abandonado. Na teoria de Hering, nós temos o desdobramento da posse, já que na teoria de Savigny só há um possuidor, ou seja, não há um desdobramento de posse. Na teoria de Hering, nós temos esse desdobramento de posse, que acontece como? Nós temos os possuidores diretos e possuidores indiretos, que o exemplo clássico é locador e locatário. Locador, eu tenho um imóvel e eu alugo para um locatário. Então, eu sou possuidora indireta, porque eu tenho a posse, indiretamente. Mas eu coloquei alguém, aluguei para um locatário aquela posse, e ele vai ser um possuidor direto, porque ele vai estar em contato com a coisa diretamente. E eu sou indireto. Aí eu já expliquei, né? Porque eu tô, como sempre, analisando. Aí, pontos importantes. Pontos importantes. Olha, a belezinha que chegou. Uma belezinha mesmo, viu? Já falei de posse e propriedade, posse, né, no caso, das duas teorias, que tá no nosso ponto, né, as duas teorias de posse. Aí na teoria objetiva, que é a de Hering, o possuidor é aquele que tem uma conduta de dono, né, age como se dono fosse. Temos a diferença lá que no caso de Savigny, não há desdobramento, né? Só há um proprietário, não, um dono, um possuidor só. E na de Hering, nós temos a dissolução, né? Dissolução que chama? O desdobramento da posse, porque ele vai desmembrar, né? Deixa eu ver o que aqui tem mais. De teoria só é basicamente isso mesmo. Saber, né, que nós adotamos a teoria de Savigny não, a teoria de Hering para o nosso Código Civil, e é ele que vai nos importar. Em relação ao código, nós temos dizendo, né, a classificação de quem é possuidor no artigo 1196, possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de poderes inerentes à propriedade, ou seja, eu estou ali com o meu corpo e estou com posse da propriedade, fazendo o exercício dela, né? Aí, nós já pulamos para o quê? Nós entendemos as teorias e os elementos de cada um. Elementos funcionais, que vão ser a boa-fé e má-fé, é mais para frente. Os elementos objetivos, que são o ânimos e o corpus e ânimos, a gente já entendeu também. Teorias da posse eu já falei, desdobramento da posse também. Aí nós vamos para a detenção, que nós temos 4 tipos de detenção. No nosso código, ele vai dar uma meia bugada. Por quê?
A detenção, eu não estou agindo como se dono fosse. Eu estou cumprindo ordens. Por exemplo, ao caseiro. O caseiro é detentor de um imóvel, né, de uma casa. Ele está lá cuidando, ele está de corpo presente, mas ele não tem a vontade de ser dono. Por isso ele é um detentor. Porque ele está seguindo ordens, instruções de um terceiro. Nessas 4 hipóteses de detenção, nós temos o artigo 1197, que vai dizer que a posse direta da pessoa que tem direito que tem a coisa em seu poder, ou seja, o direto, no caso, seria um locador e locatário. Quem tem a posse direta? O locatário, e o locador tem a posse indireta. Temporariamente, em virtude do direito pessoal ou real, não anula a indireta, ou seja, eu, como locatária, não anulo a posse que o locador tem para com o imóvel, que a ele foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. O que é que isso quer dizer? Se o possuidor indireto tenta usar de má-fé para com o possuidor direto, eu, como locatária, posso proteger a minha posse em relação ao indireto. O locador tá lá querendo adentrar na propriedade comigo, né, alugando. Eu alugo a propriedade, sou a possuidora direta, e o locador quer as chaves para ficar entrando e saindo do apartamento, da casa, na hora que ele quiser. Não, isso não é possível. Ou seja, eu estou defendendo a minha posse direta da posse indireta do meu locador. Locador e locatário. Eu sempre confundo. Mas é isso. Ou de um terceiro que queira adentrar também, eu posso defender. A alocação para o possuidor direto anula temporariamente o indireto quando este se age de má-fé, que no caso de ficar entrando na propriedade enquanto eu estou alugando, eu posso defender, porque daí ele está agindo de má-fé. Posso defender, né? Aí, detentor vai cuidar do bem sem parecer um dono. E na posse, eu cuido como se dona fosse, do fato social. E o detentor vai cumprir, né, vai cumprir o que o dono mandou. Isso mesmo. Aí no 1198 nós temos, começando aqui a definir quem é os detentores, que daí nós temos 4 tipos, como eu mencionei. Nós temos o detentor dependente. Quando você pensa em dependente, você o quê? Ele está dependendo de alguém. Ele recebe ordens, por exemplo. Desinteressada, quando apenas cumpro as ordens e pronto. Detenção dependente interessada, quando há uma permissão, né, ou uma tolerância do dono para com a minha estadia lá como caseira. E detenção independente, que a gente vai entendendo cada ponto, né? Que é um conflito entre posse e detenção. Quando já o detentor já está querendo se declarar possuidor do ambiente. E, por último, a ocupação irregular de área pública, que a gente vai entender também que não é possível, né? Não é viável. Então, vamos lá. No artigo diz, considera-se detentor aquele que, achando-se em relação à dependência para com outro, conserva a posse em nome deste, cumprindo ordens ou instruções suas. Ou seja, eu dependo das instruções do dono, do possuidor. Eu sou apenas detentora e cumpro ordens. O caseiro. Tô lá cumprindo ordens, mantenho a casa sempre organizada, mas o que é que vai garantir isso, né? Eu estar presente. Eu, como dona, estar presente na situação. De vez em quando vou lá, apareço,
fala com os vizinhos, funcionário fulano, tá cuidando bem da propriedade, se tá tendo algum conflito entre vocês. Não, é porque eu não consigo estar aqui todos os dias, e fulano, meu funcionário, tá aqui, né? Mas ele vai estar cuidando, qualquer coisa que precisar, peça para ele tá aqui meu contato, resolva comigo, ou caso seja viável, pode resolver com ele, mas ele é meu funcionário. Capítulo é estar presente, não deixar Deus dará para que ele tente tomar uma posse depois. Aí é denominada de fâmulo. Quando você estiver lá na prova fâmulo, vocês vão entender que é a dependente desinteressada. A detenção dependente desinteressada. Relação de dependência para com outra em conserva a posse no nome deste, cumprindo apenas ordens. Temos um elo de subordinação. Já falei sobre tudo. Aí, nós temos a segunda hipótese. Que aí começa a engrossar o caldo, né? O olho, do caso, ele começa a engrandecer. Ele começa a crescer os olhos pro lado da posse. Ele tava dos olhos fechados, ele começa a abrir os olhos querendo uma posse daquele negócio. Mas o dono também continua supervisionando e continua falando com os vizinhos, dizendo que ele é detentor. Mas o caseiro começa a pedir coisas e você tolera, mas deixando claro que você continua sendo o proprietário, né? Que você continua sendo o possuidor e ele é apenas o detentor. Que é, por exemplo, vou até ler o exemplo que tem aqui, que é muito, muito bom. Um amigo seu, vindo do interior para a capital em busca de emprego, pede para passar um período em sua casa e você autoriza, você permite, uma permissão, mas você continua sendo possuidor. Neste lapso temporal, seu amigo está na sua casa, não há posse, mas mera detenção, haja vista a sua autorização, ou seja, você autorizou tacidamente, permitir. E tolerância é quando o detentor tá lá, tá se achando já, né? Já tá querendo crescer os olhos e diz, eu posso fazer uma mini festinha aqui? Já tô aqui mesmo. Posso fazer uma festinha? Você tolera? Aí o detentor pode tolerar, o possuidor pode tolerar. Mas são autorizações, né? Que continua a posse sendo do possuidor e o detentor apenas cuidando do seu imóvel. Nessa esteira e tal, não se abre mão da posse, né? Isso determina a permissão, ou seja, quando eu permito alguma coisa. Eu permiti que você morasse na minha casa sem me pagar aluguel ou pagando o aluguel, mas eu permiti, eu autorizei. Por outro lado, quando a pessoa tacidamente autoriza que outra autorize seu bem sem renunciar à posse, isso se chama tolerância. Tais atos de permissão e tolerância simbolizam mera indulgência, mas não cabem direito algum, apenas retirando a ilicitude do ato de terceiro. Ou seja, eu permiti, eu tolerei, eu deixei, né, que fosse possível a situação, mas eu continuo tendo a posse, sendo dona da situação, e você tá ali só fazendo alguma coisa que eu permiti, eu tolerei. Belezinha? Belezinha. Aí o outro ponto é, lá no artigo 1208, já pula do 1198 para o 1208. Nós temos o 1208 dividido em duas partes. Por que o artigo 1208 vai ser dividido em duas partes? O artigo 1208 fala dessa permissão ou tolerância. Na sua primeira parte, quando o olho do caseiro começa a crescer e você permite ou tolera. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância. Ou seja, o dono permitiu, o dono tolerou, tudo bem. É a primeira parte do artigo. Mas aí há a segunda parte, né, do artigo que fala sobre o conflito entre posse e detenção. Aí começa
a entortar o caldo, né? A engrossar, que é a detenção independente. A detenção independente são os requisitos para que tenham, né, sejam violentos ou clandestinos, até que se cesse a violência ou a clandestinidade. O que é que isso quer dizer? Que o detentor quer começar a se declarar como possuidor do seu bem. Ele não quer mais ser detentor e ele quer ser agora possuidor. Toma o imóvel clandestinamente, né, com falsidade. Tô lá como detentora e você tá dando foda-se pro negócio. Não tá ligando, não tá aparecendo. Aí eu começo a circular, né? Dizer que sou dono, possuidor. Conheço todos os vizinhos não sabem que tem um terceiro por trás e acham que eu sou dono. Então a gente tem os fatos sociais aí que começa a comprovar uma posse do detentor. Né? O dono tá pouco se lixando, não aparece, não pergunta. E o detentor tá lá sondando todo mundo, tá lá conversando com todo mundo, cuidando de tudo, dando fato social ao ambiente, e todo mundo só conhece aquela pessoa. Então ele começa a confundir detenção com posse e começa a se declarar possuidor. Esse é o modo clandestino, quando o dono ainda não tem ciência. O dono não tem ciência, é clandestino. Ele se usa da destreza. E a violência ou grave ameaça, o detentor foi lá, apareceu e ele foi enxotado de lá. Foi enxotado, não fez nada, começa uma posse injusta. Né? Os elementos funcionais aí, injusto, todos os dois. Tanto a violência, grave ameaça, quanto a clandestinidade serão posses injustas. Mas se quando é que cessa a clandestinidade? Quando eu, dona, tomo ciência de que o detentor, agora possuidor injusto, tá lá e eu não faço nada. Cessou a clandestinidade porque o dono já sabe, mas se eu não fiz nada, não tem como eu recuperar minha posse. E ele vai ficar lá com posse injusta. Porque foi um meio ardiloso, né, que ele utilizou para se tornar possuidor do meu imóvel. E com grave ameaça também vai ser injusta. Mas, por exemplo, quando cessa a violência, você foi enxotado da sua propriedade e não fez nada para com isso. Deixou lá e tacou foda-se mesmo. Então, cessou a violência. Te enxotei, você não fez nada, cessou a violência. Mas você continuou sem fazer nada, aí sim temos uma posse injusta. Violenta é a posse adquirida por meio de violência ou grave ameaça à pessoa que é possível se realizar com analogia de roubo, né? E a já clandestina seria viável analogia com furto. Ou seja, eu só rateiramente tirei a sua carteira do seu bolso. Ou seja, tirei a sua posse clandestinamente, só rateiramente. Ou lhe deu um cacete e disse, vá-se embora. Aí é com violência. Aí, exemplifica-se. Caso invadam a posse de João mediante violência ou grave ameaça, durante a referida invasão, a luta por terra não há posse ao invasor, mas mera detenção, pois a violência ainda não cessou. Caso cessada a violência, o invasor passará a ter posse, mesmo que injusta. Já na clandestinidade não há violência, e sim destreza. Imagine que seu vizinho da fazenda adentra a cerca dele em sua propriedade por 50 metros, na calada da noite, enquanto você, invadido, não tem ciência desse fato. A mera detenção da área, ou seja, ele está meio que cuidando da sua área, porque você ainda não tem conhecimento. Mas você começa a ter ciência daquilo e passa a mera detenção do seu vizinho, por enquanto clandestina, né? Porém, o invadido passa a ter ciência do ato, passaremos a observar a posse, ainda que injusta. Ou seja, é basicamente o que eu disse. Nós temos a posse injusta de ambos os lados. Mas a partir do momento que eu tomo ciência e não faço nada, ou fui enxotada e não fiz nada,
a posse é deles, mas posse injusta. Então, nós já entendemos 3 delas, né? Já entendemos 3 delas. Que agora é a última, que não há posse, só a detenção, que é a parte de área pública. Até pode utilizar. Eu fui lá invadir um bem público. Eu não vou ter posse para aquele bem, porque não tem como fazer uso capião daquele bem. Eu só vou fazer uma detenção daquele lugar. Eu vou estar cuidando daquele lugar, porque não tem como tomar o que é do governo, né? Aí, o que nós temos? Uma única possibilidade. Fui lá, conversei com a prefeitura e ela me deu um título administrativo dizendo que eu posso utilizar aquele ambiente como... então uma casa abandonada e já é do governo. Aí eu fui lá, conversei com a prefeitura e disse, olha, posso utilizar? Pode, tem uma título administrativo. Mas todas as melhorias feitas naquele bem, tudo que eu fizer pensando que posso tomar da prefeitura, não pode. Não pode tomar do governo. Porque é uma área pública e não terei direito às benfeitorias, né? As indenizações referentes às benfeitorias feitas no imóvel, porque é de bem público. Não pode ser usucapida, portanto não há posse, então só temos a detenção. Então eu acho que nós já vimos tudo que tinha para ser nesse vídeo. Ficou longo, mas nós temos a primeira parte. Ok. Nós temos os elementos que são corpos e ânimos, que a gente já entendeu. Nós temos os funcionais boa-fé e má-fé, que vai se tornar posse injusta ou injusta, né? Mas a gente vai entendendo no decorrer do vídeo. Nós temos o desdobramento da posse, que a gente entendeu que é da teoria de Hering, adotada no nosso Código Civil, e nós entendemos as teorias de posse também, que é a teoria de Savigny e a teoria de Hering. Nós entendemos que a teoria de Savigny é dissociada, que nós temos os 2 elementos separados. Na de Hering nós temos um elemento só, né? Os 2 elementos só que andando lado a lado. Nós temos as detenções, que é a detenção dependente desinteressada, a dependente interessada, qual é a outra mesmo? Independente, a detenção independente, que é com violência e clandestinidade, e precariedade. Mas eu não falei sobre precariedade porque eu esqueci, mas eu vou dar uma zoiada e falo sobre complementos no próximo vídeo, porque isso aqui eu já vou terminar e o outro eu termino isso. E sobre a ocupação irregular da área pública, que não pode ter uma posse, vai ser apenas uma detenção. Então, nós já vimos tudo isso e falta só a segunda parte, que aí vem a classificação, melhor dizendo, da justa ou injusta, mas a gente já deu uma vista, né? E vícios da posse, e como a posse pode ser adquirida ou perdida, que aí a gente vai esclarecer todos os pontos. Cheirinho, até o próximo vídeo.